Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Adeus aposentadoria. Como garantir seu futuro sem depender dos outros. Gustavo Cerbasi. Introdução. A aposentadoria é um conceito ultrapassado. O autor de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos argumenta em Adeus Aposentadoria que o conceito tradicional de aposentadoria, baseado na dependência da previdência pública e privada, é falho e insustentável na realidade atual. A ideia de trabalhar por 30 ou 35 anos para então viver de forma tranquila por mais 5 ou 10 anos não se aplica mais, pois as pessoas estão vivendo mais e com um padrão de vida mais alto. O modelo atual leva à frustração, renda insuficiente e, em muitos casos, à depressão. Cerbasi propõe uma nova abordagem para o planejamento de vida e financeiro, que não se limita a poupar mais ou a seguir estratégias falhas. O autor sugere uma jornada de enriquecimento, que dura a vida toda, com o objetivo de alcançar a liberdade para fazer o que se gosta, sem a preocupação constante com a obtenção de renda. Este novo modelo se baseia em educação, investimentos inteligentes e, principalmente, uma atitude empreendedora. Conteúdo, apoie o autor. Capítulo 1. Obrigado por Não assistir dá para contestar e não os fatos. esqueça de se inscrever. A falha do modelo Agora, tradicional. Vamos para o próximo vídeo. O autor apresenta a história fictícia de José, um aposentado que seguiu todas as regras, trabalhou em empresas sólidas, contribuiu para fundos de pensão e INSS e investiu, mas, ao se aposentar, se deparou com uma renda insuficiente e um sentimento de insegurança. A história de José representa a desilusão de milhões de pessoas que seguiram um roteiro que se mostrou ineficaz. A procrastinação e a busca por prazer. O cérebro humano tende a priorizar o prazer imediato em detrimento do planejamento de longo prazo, que é frequentemente associado à privação e ao sofrimento. Isso explica a resistência em lidar com a educação financeira e a preferência por gastos de consumo. As pessoas fazem planos para gastar o que ganham, mas não para manter seu patrimônio. Estatísticas e a ilusão do enriquecimento. As estatísticas mostram um cenário preocupante. A expectativa de vida está aumentando, enquanto o número de pessoas ativas para sustentar os aposentados está diminuindo. A ilusão de enriquecimento, causada pelo aumento do PIB per capita e pela valorização de bens como imóveis, pode ser perigosa, pois não considera a corrosão do poder de compra pela inflação. Muitos se sentem mais ricos, mas não se preparam para o futuro, criando uma conta alta e impossível de ser paga. A postura e a falta de planejamento. A pesquisa do Serasa Experian mostra que a maioria dos brasileiros não investe para aposentadoria ou conta apenas com o INSS. As justificativas são variadas, mas a atitude comum é a procrastinação. A sociedade ensina a fazer planos para o trabalho, mas não para viver bem depois. Muitos se arrependem de não ter ousado mais e de não ter se preparado para uma fase pós-trabalho. Como aplicar as lições no dia a dia? Reavalie sua aposentadoria. Em vez de ver a aposentadoria como um fim de carreira, encare-a como o início de uma nova etapa. Comece a planejar como sua renda e tempo poderão ser usados para buscar a liberdade e a realização de sonhos. Controle os gastos e crie um orçamento. Reconheça que poupar é uma batalha contra o prazer imediato. Crie um orçamento que priorize a poupança e os investimentos, mesmo que em pequenas quantias, para criar um hábito. Combata a ilusão da riqueza. Ao avaliar seus investimentos, como imóveis, sempre desconte a inflação e os custos para ter uma visão real do seu ganho. Use ferramentas de simulação para entender o impacto da inflação em suas metas de longo prazo. Faça um plano para viver bem. O planejamento não deve ser apenas para a aposentadoria, mas para toda a vida. Use a lista de perguntas do autor para avaliar sua preparação e identificar as áreas que precisam de atenção: saúde, relacionamentos, habilidades, etc. Adquira conhecimento continuamente. Não estude apenas para o trabalho. Dedique tempo para aprender sobre finanças pessoais, investimentos e até mesmo sobre novos mercados ou habilidades que possam gerar renda no futuro. Capítulo 2. Por que as atuais soluções não solucionam? A ineficácia do INSS. O INSS é uma previdência pública que não se sustenta no longo prazo. O autor relata o caso de um economista que, após contribuir por 35 anos, recebeu um benefício muito abaixo do esperado. O sistema é burocrático, sujeito a mudanças políticas e com regras que tendem a limitar os benefícios.
A contribuição máxima para o INSS é um erro, pois o benefício tende a ser diluído. O ideal é contribuir com um mínimo obrigatório e buscar outras formas de complemento de renda. A fragilidade de outras estratégias. O autor analisa diversas estratégias comuns e mostra seus pontos fracos. Desaposentação. Embora seja uma carta na manga para quem se arrependeu, a desaposentação exige que a pessoa continue trabalhando e se prepare para isso, seja mantendo-se nativa ou estudando para um concurso. Poupar mais. Sem uma estratégia de investimento eficiente para combater a inflação, poupar mais pode ser um esforço ilusório. Poupar por mais tempo. Esticar a duração da carreira não é suficiente se a saúde e a qualidade de vida não forem priorizadas. Começar mais cedo. Apesar de ser uma boa estratégia, a atração do consumo e a falta de recompensas imediatas nos primeiros anos de poupança dificultam a disciplina. Planos de previdência. Os planos patrocinados são vantajosos, mas os individuais podem ter taxas elevadas e a reserva formada não pode ser usada para emergências, além de só darem acesso à totalidade dos recursos na aposentadoria. Contar com o FGTS. A correção do FGTS é inferior à inflação, corroendo o poder de compra, e a multa de 40% não é garantida. Os obstáculos da mentalidade. As pessoas têm a tendência de trabalhar para sempre, contar com uma herança ou até com a sorte. Essas estratégias são falhas porque não dependem do indivíduo. Acreditar que a sorte é a solução para a falta de planejamento é um erro, já que a probabilidade de sucesso é mínima. A leitura de um livro de finanças também não resolve o problema se não houver ação e comprometimento. Como aplicar as lições no dia a dia? Diversifique as fontes de renda. Não dependa apenas de uma estratégia, como o INSS. Invista em diferentes modalidades, previdência privada, imóveis, ações, para mitigar riscos. Contribua de forma inteligente. Contribua com o mínimo obrigatório para o INSS, para garantir os benefícios sociais, e use o valor restante para outras formas de investimento com maior potencial de retorno e flexibilidade. Poupe para viver bem agora. Em vez de se privar de tudo em nome do futuro, concentre o esforço de poupança nos momentos de aumento de renda, garantindo que você mantenha um padrão de consumo satisfatório e não desista do plano. Adote a atitude empreendedora. Mesmo que não queira abrir um negócio, use a atitude empreendedora para seus investimentos. Pesquise, estude, negocie e acompanhe ativamente a sua carteira de investimentos, seja em imóveis, ações, etc. Capítulo 3. Como garantir renda e liberdade crescentes ao longo da vida. Do trabalhador ao capitalista. O autor defende que o objetivo não é a aposentadoria, mas a liberdade de fazer o que se quer. Ele usa sua própria experiência para ilustrar a transição de trabalhador para detentor de capital. O capitalismo, em sua essência, é um sistema onde os trabalhadores multiplicam a riqueza dos detentores de capital. A meta é, por meio da educação e da poupança, passar para o lado do capitalista e ter outras pessoas multiplicando a sua riqueza. Empreender é a chave. O empreendedorismo é a atitude de colocar o capital para trabalhar de forma ativa. Não significa necessariamente abrir uma empresa, mas pode se manifestar em diversas formas: ser sócio capitalista de um negócio, ter uma carteira de imóveis para aluguel, investir em ações que pagam dividendos ou prestar consultoria com uma mentalidade de negócio. O empreendedorismo permite que a renda continue crescendo e que você se desligue da rotina de trabalho. O caminho da prosperidade. 3 etapas da educação. A estratégia para a prosperidade se divide em 3 etapas. Educação para o trabalho. Focar na educação formal para adquirir habilidades e conhecimentos que o tornem um profissional valioso. Durante esta fase, o objetivo é trabalhar para enriquecer terceiros, enquanto se acumula capital e experiência para a próxima etapa. Educação para empreender. Usar as horas livres para se educar sobre empreendedorismo, seja através de cursos, feiras ou experiências práticas. O objetivo é adquirir o conhecimento necessário para gerenciar riscos e inovar, transformando a experiência profissional em um negócio próprio. Educação para investir. Quando o negócio já está maduro e o capital acumulado, a atenção se volta para a gestão do legado. Esta fase envolve aprender sobre sucessão patrimonial, análise de balanços e estratégias que permitam que os negócios continuem a prosperar sem a intervenção diária do proprietário. Como aplicar as lições no dia a dia? Planeje sua transição. Entenda que sua carreira é uma etapa de acumulação de capital e experiência. Não se acomode. Use o tempo livre para se educar sobre a próxima etapa, a de empreendedor. Adote a mentalidade de dono.
Mesmo como empregado, pense como se a empresa fosse sua. Busque formas de cortar custos, aumentar o faturamento e contribuir de forma diferenciada, pois isso o tornará mais valioso e aumentará sua capacidade de acumulação. Diversifique seu empreendedorismo. Não se limite a abrir uma empresa. Invista em imóveis para aluguel, em ações de empresas que pagam dividendos ou em leilões, sempre com uma atitude ativa de pesquisa. Mantenha a educação contínua. Esteja sempre aprendendo. A cada nova fase de sua vida, trabalho, empreendedorismo e investimento, dedique tempo para adquirir o conhecimento necessário para as escolhas que virão, garantindo que o seu patrimônio não perca valor. Capítulo 4. Transformando a teoria em prática. O equilíbrio é essencial. A busca pela prosperidade não deve vir à custa da saúde ou dos relacionamentos. É preciso encontrar um equilíbrio entre o esforço e o descanso. O autor sugere que se pense e se haja um pouco como aposentado durante a vida ativa, para aproveitar os momentos de lazer, e que se continue pensando e agindo como se estivesse trabalhando na aposentadoria, para manter a dignidade e a rede de relacionamentos. Medidas aceleradoras. Algumas estratégias podem acelerar o processo de construção de riqueza. Trabalhar mais com limite. No início da carreira, se dedicar além do horário pode gerar reconhecimento e ascensão profissional mais rápida. Mas esta estratégia deve ter um prazo determinado para não levar ao esgotamento. Degustar investimentos. Exercitar-se em investimentos de forma gradual, com pequenas quantias, para adquirir experiência e segurança antes de alocar um grande capital. Exercitar seu dom. Focar em atividades prazerosas que o tornam único. Elas podem se tornar uma fonte de renda no futuro ou apenas servir para manter a mente ativa e criativa. Orçamento eficiente. Concentrar-se em gastar menos com o que não traz bem-estar, desperdícios, para ter mais dinheiro para o que importa, mantendo um estilo de vida mais simples e com maior qualidade. Poupar em aumentos de renda. Aproveitar o aumento de salário para intensificar a poupança, mantendo o padrão de vida anterior e administrando o sentimento de não perder em vez de não ter. Desfrutar ao longo da vida. Realizar sonhos de curto e médio prazo para se manter motivado e feliz, em vez de adiar tudo para a aposentadoria. Obstáculos a serem superados. Os principais obstáculos são internos: a falta de organização, a procrastinação e a zona de conforto. O autor enfatiza que a mudança é difícil, mas o desconforto inicial é natural e necessário para não seguir o caminho que leva à frustração. Como aplicar as lições no dia a dia? Defina um prazo para o esforço extra. Se precisar trabalhar mais, defina um período de tempo, por exemplo, 6 meses, e comunique aos seus familiares. Ao final, celebre a conquista e volte a uma rotina mais equilibrada. Aprenda com pequenas ações. Não espere ter muito dinheiro para começar a investir. Compre um livro sobre o assunto, assista a um webinar, invista R$50 em um fundo de ações. O objetivo é criar o hábito de aprender e de se envolver. Encontre seu hábito prazeroso. Identifique o que você realmente gosta de fazer: pintar, cozinhar, praticar um esporte. Este hobby pode se tornar um negócio ou simplesmente uma forma de manter sua mente ativa e física para o futuro. Aproveite os aumentos de salário. Sempre que receber um aumento, comprometa-se a poupar uma parte significativa dele, em vez de gastar tudo com um padrão de vida mais elevado. Capítulo 5. Um plano para garantir bem-estar e renda adequada para toda a vida. O plano por décadas. O autor apresenta um plano de vida e financeiro que se ajusta a cada década, desde antes dos 20 até os 80 anos, levando em conta os eventos típicos de cada fase: casamento, filhos, etc. Antes dos 20 anos, foco na educação para o trabalho e na construção de um currículo sólido. As reservas financeiras devem ser usadas para cursos e aprimoramento profissional. Dos 20 aos 30 anos, fase de intenso desenvolvimento de carreira e de vida pessoal. A renda aumenta e o foco deve ser poupar e adquirir conhecimento sobre investimentos mais complexos, mas sempre com disciplina. Dos 30 aos 40 anos, as responsabilidades familiares aumentam, mas esta é a fase ideal para focar no projeto empreendedor. O orçamento deve ser revisto, cortando gastos excessivos com bens como casa e carro, para permitir a poupança necessária para o negócio. Dos 40 aos 50 anos, a maturidade profissional traz a oportunidade de colher frutos e se preparar para deixar o emprego fixo. É um momento de aprofundar o projeto empreendedor e se preparar para a transição. Dos 50 aos 60 anos,
o projeto empreendedor se torna mais relevante que a carreira profissional. É a hora de correr atrás de projetos pessoais e de se preparar para a aposentadoria formal, reunindo a documentação e reforçando as reservas. Dos 60 aos 80 anos, a fase de colheita. A renda já vem do projeto empreendedor, e o foco é testar a delegação de tarefas e administrar o legado. Os investimentos devem ser conservadores, e a segurança passa a ser a principal preocupação. Caso prático: atitude empreendedora no mercado imobiliário. O autor apresenta um exemplo prático de como uma atitude empreendedora pode transformar a vida financeira de aposentados. A estratégia consiste em vender a casa própria e usar o valor, junto com outras reservas, para investir em um projeto de construção de casas para revenda. O lucro das vendas é reinvestido, permitindo que o capital dobre em poucos anos e, eventualmente, que o investidor volte a morar em uma casa própria quitada, mas com um patrimônio muito maior. Como aplicar as lições no dia a dia? Identifique sua fase. Não importa a idade, identifique em qual fase do plano você se encontra e concentre seus esforços nas ações sugeridas para ela. Adapte o plano. As décadas são uma referência, mas o plano deve ser ajustado à sua realidade pessoal. Casamento, filhos, carreira e projetos empreendedores podem acontecer em momentos diferentes. Use as ferramentas. O autor oferece simuladores online que podem ajudar a fazer os cálculos e visualizar o seu progresso. Use-os para definir metas realistas e acompanhar seus resultados. Busque ajuda e crie alianças. No caso do projeto empreendedor, especialmente no caso prático de imóveis, busque o apoio de profissionais, advogados, contadores e de um grupo de pessoas de confiança para compartilhar experiências e minimizar riscos. Capítulo 6. Uma sociedade mais rica e melhor. Utopia do capitalismo democrático. A visão de uma sociedade em que os mais velhos geram empregos e os mais jovens multiplicam o capital enquanto acumulam o próprio é uma utopia, mas é a referência que deve ser perseguida. O autor argumenta que mesmo que apenas uma parcela da sociedade adote este modelo, ela criará um ambiente mais próspero e menos dependente do governo. O fim da aposentadoria como protagonista. A aposentadoria, no sentido tradicional de cessar o trabalho, está com os dias contados. O objetivo não é mais trabalhar para se aposentar, mas sim usar o trabalho como uma etapa para construir riqueza e liberdade. A depressão na aposentadoria não é causada pelo fim do trabalho, mas pela restrição financeira e pelo arrependimento de não ter se preparado. A confiança nas próprias asas. A principal mensagem do livro é que a dependência do governo ou de instituições para um futuro digno é perigosa. A verdadeira segurança vem da confiança nas próprias habilidades de trabalhar e gerar renda. A aposentadoria para quem empreende com sucesso é a liberdade de continuar gerando renda sem a necessidade de um emprego fixo, recebendo dividendos sem a burocracia ou o risco de mudanças de regras. Como aplicar as lições no dia a dia? Seja um agente de mudança. Compartilhe este conhecimento com amigos e familiares. O esforço é individual, mas o resultado pode beneficiar toda a sociedade, gerando mais oportunidades e prosperidade para todos. Haja imediatamente. O futuro se constrói com as ações do presente. Anote as principais orientações, crie um cronograma e comece a agir hoje mesmo. Não se limite. Em vez de focar nas privações, concentre-se nas oportunidades que o dinheiro e a liberdade podem proporcionar. A vida deve ser uma jornada de realizações, e o planejamento financeiro é a ferramenta para torná-la possível. Ideia principal do livro: Adeus, a aposentadoria de Gustavo Cerbasi desmistifica a crença de que a aposentadoria é o fim do trabalho, mostrando-a como um conceito falho e insustentável na realidade atual. O autor propõe uma nova abordagem de vida e finanças, na qual o objetivo não é parar de trabalhar, mas sim alcançar a liberdade de escolha e autonomia financeira por meio da atitude empreendedora e da educação contínua. Cerbasi defende que a prosperidade duradoura é construída em 3 etapas: aprender a trabalhar, para acumular capital e experiência; aprender a empreender, para colocar o capital para se multiplicar; e aprender a investir, para administrar o patrimônio e o legado. O livro é um chamado à ação para que as pessoas deixem de depender de um sistema falho e assumam o controle de seu próprio futuro, transformando a vida em uma jornada de realização e riqueza crescente. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.